É um prazer estar aqui para fazer a mediação dessa mesa. Assim como nós tivemos a mesa pela manhã 2 vezes, né? A doutora Rosemary e o Wagner, a gente vai por 2 vezes, né? Como agora a Graziane, e lá em seguida, né, com o colega professor de Iracema, que é o Ladislau, né? Então, cada um vai ter 1 hora para a sua exposição, depois a gente faz um intervalo, volta, né, com perguntas, considerações aqui da plenária. Vou passar agora para a professora, que vai nos apresentar e vai iniciar a sua fala. Obrigado. Boa tarde a todos, a grande maioria a todas, né? Nós somos maioria no auditório hoje, mulheres. Vou aguardar o nosso colega fazer a projeção aqui, enquanto isso eu vou me apresentar. Eu sou professora Graziane Passini, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado. Também faço parte da equipe pedagógica do curso de atendimento educacional especializado da UFT, para professores que trabalham com atendimento educacional especializado com ênfase na educação infantil. Então, a gente está trabalhando com pesquisas nessa área. Enquanto a gente consegue a projeção, para eu entender um pouco aqui, vocês todos são professores? A gente sabe, está falando a mesma linguagem. Para falar sobre tecnologia assistiva. Alguém que já ouviu falar, tem algum entendimento, alguma noção do que seria tecnologia assistiva? Diga. Eu fiz meu TCC sobre tecnologia assistiva. Pode falar. Meu TCC de graduação de extensão de informática foi sobre tecnologia assistiva. Ai, que bacana, muito bem, parabéns. Então já tem alguém que pode me ajudar também sobre tecnologia assistiva. A gente conseguiu a projeção? Isso. Agora é bem difícil falar daqui, né? Para levantar. Peço para levantar, porque depois na frente um pouco. Isso, facilitou a vida da gente. Então, a gente vai falar um pouco sobre tecnologias assistivas, mas para que a gente chegue nesse aspecto, para que serve essa tecnologia assistiva, a colega que já pode me ajudar, a gente precisa entender que a gente está com um público de educação infantil. Então, para que serve essa tecnologia assistiva? Qual é a funcionalidade dela na vida das nossas crianças? Pode passar. Então, a gente está trazendo conceitos, né? O que é esse termo? O termo recurso de tecnologia assistiva, TA, existe desde 1988 no Brasil. Porém, foi a partir de 2006 que seu uso se popularizou em escolas brasileiras. E aí, quando a gente fala tecnologia assistiva, o que vem na mente? Quem não estudou. O que é tecnologia assistiva? O que vocês acham que seria? Oi? Pode falar. Ah, já pensou na televisão. E o que mais? Quem pode me ajudar? Dá um exemplo aqui do que poderia ser essa tecnologia assistiva. Professor, acho que esse povo não almoçou, não. Já estão dormindo. Bora acordar. O que seria? O que seria um recurso de tecnologia assistiva para vocês? Não quer ajudar? Então vamos para frente. Tecnologia assistiva, ela é definida na Lei Brasileira de Inclusão enquanto produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando o quê? A autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social. Então, o objetivo maior da gente ter hoje esses recursos é justamente para que a gente possa dar subsídio para a pessoa com deficiência ou não, porque esses recursos eles não são utilizados somente por pessoa com deficiência. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, mas para a pessoa com deficiência, ele pode vir a promover a autonomia, independência, qualidade de vida, e aí ele está melhor incluído no processo educacional. Então, para pesquisar, selecionar, produzir tecnologias assistivas, seja de baixo, médio ou alto custo ou complexidade, na educação infantil é necessário respondermos algumas perguntas. Como que as crianças aprendem? Como aquela criança com deficiência ou autismo aprende? Qual a sua dinâmica cerebral? Qual a porta de entrada do seu cérebro? Como essa tecnologia assistiva pode proporcionar situações de aprendizagem e estimulação precoce. Então não adianta a gente só pensar no recurso, no equipamento, da tecnologia, mas a gente não saber como a gente vai melhor aplicar esse recurso. Como que essa criança, né, no caso a gente está falando aqui crianças da educação infantil, como que essas crianças vão ser melhor assistidas, quais as estratégias nós, professores, poderemos utilizar para poder fazer um bom uso desses recursos. Pode passar. Então, para a gente responder àqueles questionamentos, a gente precisa, antes de tudo, partir do princípio de diversidade e diferença, e não da deficiência ou do transtorno. Por exemplo, aqui estamos todos, temos mulheres e homens. Somos todos iguais? Somos o quê? Diferentes. Mas somos iguais quando podemos dizer, somos humanos, somos professores, estamos aqui para algum propósito, não é? Então, quando a gente pensa, parte do princípio de que nós também convivemos numa sociedade diversa e diferente, a gente consegue entender melhor o porquê da tecnologia assistiva e da questão da especificidade, da individualidade, do porquê ela precisa ser melhor aplicada. Pode passar. Vocês aí do fundo, conseguem visualizar essa imagem? Ou quer apagar a luz mais um pouco? O que vocês me dizem dela? Quando a gente falou da questão da diversidade e diferença. Como? Justamente. Mas a caixinha tem que estar ali, que é para todo mundo caber daquele jeito. Tem condição? Quem vai caber nessa caixinha? Só os círculos. E os outros? Vão ficar do processo. Vão ficar de fora do processo. E lá na escola a gente tem isso? Muito. É o que mais temos. Então aqui, a gente está tentando só trazer uma ilustração para a gente refletir sobre o que a gente vivencia diretamente na sala de aula. Porque não tem como, por exemplo, nós aqui, às vezes, por exemplo, vocês devem estar cansados, vocês vieram da cidade de vocês, né, estão fora de casa e tudo. E aí eu queria que vocês todos aprendam da mesma maneira. Tem como? Alguns de vocês estão mais despertos, outros estão mais quietinhos, alguns já devem estar cansados. Calma, não é hoje ainda é quinta-feira. Mas a gente não pode querer colocar todos no mesmo parâmetro. Né? A gente tem que olhar, por isso que a gente preza pela educação inclusiva, é justamente nesse sentido. A gente respeitar as diferenças e tentar promover a inclusão. Pode passar. Então a gente parte desse princípio, rever os paradigmas. De onde todos somos iguais para diferença e diversidade. E de nem todos podem aprender para todos podem aprender. Alguém aqui já ouviu falar que não, esse menino ele não aprende? Não foi?
Esse daqui não tem jeito de aprender. Uma criança autista, ela aprende? Uma criança com deficiência múltipla, ela aprende? Aprende. Então, por isso que a gente tem que entender como essa criança aprende, para que a gente possa melhor traçar as estratégias, melhor utilizar os recursos de tecnologia, as metodologias, as estratégias pedagógicas, os equipamentos. Pode passar. Alguém que já viu essa imagem, ou já teve um pouquinho de conhecimento a respeito das funções dos hemisférios do nosso cérebro? Ninguém? Eu não vou ler tudo para vocês, o material depois vai ser disponibilizado para vocês, mas, por exemplo, é importante a gente entender como funciona o nosso mapa mental, como a gente funciona, para que a gente possa entender melhor como a gente também aprende. Então, por exemplo, se eu peço, se a criança está desenvolvendo, por exemplo, o lado esquerdo é o lado do hemisfério esquerdo do cérebro, é o lado racional, lógico e matemático. O direito, intuitivo, criativo e artístico. Quem aqui gosta de criar? Quem aqui gosta de aprender? Vamos supor, você está na sala de aula. Tem gente aqui que eu estou falando e está com o olho fechado, está só me ouvindo, porque é auditivo. Tem alguns aqui que precisam escrever, que tem uma aprendizagem sistêmica, né? Tem alguns aqui que não precisam. Pode ficar só dali, tentando, que são as pessoas audiovisual. Ela vai ouvir e ver para poder melhor compreender o que eu estou falando. Você é visual? Pois é, então tem gente aqui que também aprende dessa maneira. Então imagina como é que as nossas crianças aprendem. Por isso que a gente precisa entender um pouco sobre como as crianças aprendem, como a gente aprende, para a gente poder entender como aplicar os processos, os recursos de tecnologia. Pode passar. Então, por que temos a certeza de que todas as crianças podem aprender? Ou vocês não têm essa certeza? Todos aqui conseguem aprender? Sim, só que cada um de um jeito. Seu cérebro, seu mapa mental funciona de uma maneira, o meu funciona de outra. Às vezes a gente senta junto, olha, a gente tem algumas semelhanças, outros não. Por quê? Porque depende de como é o nosso processamento cerebral. Então, como a gente aprende? Pode passar. Então, partindo da teoria das inteligências múltiplas, a gente tem, aqui nós estamos com 8, mas são 9. 9 tipos de inteligência. Quem já ouviu falar sobre inteligências múltiplas? Elas só servem para as pessoas com deficiência? Não. Para a gente também serve. E a partir do momento que a gente se coloca dessa maneira, a gente começa a entender, olha, eu consigo aprender dessa forma. Então, para eu me relacionar com o outro, é melhor dessa maneira. Quando eu consigo, por exemplo, quem aqui gosta de estudar ouvindo música? Eu tenho uma irmã que ela estuda ouvindo música, e é pancada, música mesmo. Eu não consigo. Agora, eu gosto de estudar escrevendo à mão. Eu gosto de escrever no caderno. Então, eu começo o meu processo criativo, e aí minha mãe fala, meu Deus, para que esse caderno tem computador? Não, eu pego caderno, caneta e começo a escrever à mão, porque eu vou ativando áreas do meu cérebro que me ajudam a melhor aprender e memorizar o que eu estou estudando. Então a gente tem os tipos de inteligência: sinestésico corporal, lógico-matemática, linguística, intrapessoal, interpessoal, naturalista, espacial e musical. Por exemplo, às vezes a gente não é só um e outro, não. A gente pode ter todos. Mas algumas áreas do nosso cérebro estão mais estimuladas e outras não. Então, por isso que a gente parte do princípio de que todos aprendem. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente é estimulado, a gente consegue aprender. Por exemplo, quem aqui gosta de ser, ou aprenderia de uma maneira ríspida, bruta? A grande maioria das pessoas fariam o quê? Se isolaria, recuaria.
Então, quando a gente fala, por exemplo, na educação infantil, com criança, geralmente é o que a gente prevê? Como a gente vai ensinar a criança? Como que a gente faz? Lúdica, brincadeiras. Porque não é... Por exemplo, a gente pega essa faixa da alfabetização. Então, de 0 a 6 anos. Criança. Como que criança gosta de aprender? Com amor, com carinho, com a brincadeira. Mas todas as crianças gostam de ser tocadas? Todas as crianças conseguem ouvir, por exemplo, a minha fala aqui no microfone com facilidade? Todas as crianças enxergam? Também. Então, por isso que a gente não pode dizer que todos somos iguais, mas a gente precisa entender que a gente precisa respeitar as diferenças para que a gente possa promover um aprendizado de qualidade. Pode passar. Então, aqui eu estou trazendo para vocês alguns estilos de aprendizagem, para a gente poder elaborar os mapas mentais. A gente, no curso do SAE, a gente orienta os nossos cursistas a buscarem trabalhar isso com as crianças para saber como é que eles aprendem. Então, a gente faz o exercício com eles, a gente faz com a gente e os nossos colegas e faz com as crianças. E aí, quando a gente começa a entender, olha, então é assim que eu aprendo, eles começam a entender, então, dessa maneira eu preciso selecionar um material diferente. E aí, é por isso que a gente está trazendo para vocês hoje essa abordagem. Por exemplo, na aprendizagem audiovisual. Tem a colega que falou que ela é visual. Então, por exemplo, na aprendizagem audiovisual, são os sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento a partir de estímulos visuais. Por exemplo, eu estou aqui em cima, eu pedi licença ali para sair da mesa e vir para cá. Alguns de vocês não tem problema estar aqui, mas para outros precisa me ver aqui na frente, não é? Alguns estão só me ouvindo, aquele pessoal ali do fundinho ali, ó, acho que estão dormindo, mas estão me ouvindo. Então, precisa de estímulos visuais, sonoros, uso de imagem, fotos, desenhos articulados, a música, sons e evoluções computadorizadas. Essa dinâmica atua nos esquemas mentais desse estilo de aprendizagem. Esses sujeitos apresentam dificuldades em aprender com materiais estritamente escritos e atividades motoras. Aí, por exemplo, vocês colocam uma criança que tem um estilo de aprendizagem audiovisual, somente para ela fazer pop. Ela vai conseguir? Ela pode até conseguir, porque se for na pressão, né, acaba aprendendo. Mas a melhor forma de desenvolver as habilidades dela seria como? Que tipo de recurso eu poderia trazer para essa criança que tem um estilo de aprendizagem audiovisual aprender? Vídeos. Tem aqui a geração do TikTok, não é? Então, tem muitas crianças, ao mesmo tempo que também estão aprendendo, né, elas estão criando. Porque, por exemplo, nos recursos midiáticos, essas crianças fazem vídeos, aí você olha assim, gente, como é que ela aprendeu isso? Pequenininho, né? No tablet, no celular, já vai com o dedinho ali, tal. Porque são estímulos visuais, estímulos auditivos, e ela consegue assimilar rapidamente aquilo ali. Às vezes ela nem conseguiu ainda desenvolver o processo de alfabetização e letramento adequado, mas ela já sabe como fazer na tela. Não é? A grande maioria hoje das crianças, salvo engano, já estão tudo mexendo no celular direitinho. Então, por exemplo, esse estilo de aprendizagem audiovisual, ela tem uma predominância em jovens com deficiência intelectual e síndrome de Down. Então, quando a gente compreende que a síndrome de Down, por exemplo, predominância, não quer dizer que todos serão assim. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno com síndrome de Down, como é que eu tenho que buscar recursos e tecnologias assistidas para ele? Audiovisual. Então, seria trazendo recursos, por exemplo, como imagens, vídeos, criando processos com eles, por exemplo, a construção a edição de vídeos na plataforma, aqueles aplicativos que tem para as crianças. Quem já brincou aqui
nesses aplicativos que tem para... Eu gosto do baralho. Quem gosta de que tipo de aplicativo? Vocês gostam? Aquele Candy Crush, não tem? Das frutinhas ou das... Aquilo ali também, das cores. Mas eu preciso ter a funcionalidade daquele aplicativo. Ele é um recurso de tecnologia assistiva de média complexidade. Mas como eu vou trazer para o chão da sala? Para essa criança aprender? Ah, não, só dou o tablet, ele vai lá e aprende. Não é assim. Qual é a intenção pedagógica desse aplicativo? Então, assim que a gente vai aprendendo como eles aprendem, a gente pode melhor aplicar esses recursos. Pode passar, por favor. Em relação ainda ao estilo audiovisual, por exemplo, os estudos do campo da neurociência indicam que, na surdez, apesar do comprometimento da audição, a comunidade surda tem senso estético e facilidade de aprender com referência visual e em cores. Por quê? Porque ele está com um comprometimento sensorial, que é a audição, mas ele tem a visão estimulada. Alguém que sabe Libras? Língua de sinais? Tá? Tem alguém aqui com deficiência visual? Ninguém? Ah, muito bem. Então a gente precisa começar a entender isso. Por exemplo, mas os meninos, por exemplo, a gente convive com a comunidade surda. Então eles conseguem aprender porque a língua de sinais ela é gestual visual. Ela está aqui, então, por exemplo. Mas se tem comprometimento, 2 comprometimentos sensoriais, a visão e a audição, que a gente classifica como surdo-cegueira. Já ouviram falar desse termo? Como é que seria para ele aprender na surdo-cegueira? Vou guardando aí. O Braille também usa, que é a leitura tátil. A síndrome de Down. Também é comum que esses estudantes tenham uma devolutiva positiva com imagens, fotos, estímulos sonoros de baixa frequência. Por exemplo, se eu chegasse com o meu tom de voz para vocês aí no fundo, está chegando muito alto, muito agudo? Hoje vocês não... É só por isso? Vamos acordar! Porque se eu falasse, eu conseguiria alcançar todos vocês? Não, mas como eu poderia fazer? Esse microfone, ele é o quê? Quem falou? Diz, é o recurso. E ele também pode promover o quê? A minha voz está chegando até vocês, lá no fundo, com uma amplitude maior. Agora, deixa eu tirar. Entenderam? Então, a gente precisa otimizar esses recursos para que a gente promova uma aprendizagem, também, possibilite uma aprendizagem de qualidade e que alcance as necessidades de cada um. Então, para eu poder falar para vocês, se vocês não estão, se tivesse todo mundo aqui com uma plateia que fosse cega, como é que vocês iriam me enxergar se eu não me descrever? Então a gente faz essa provocativa justamente para vocês entenderem. E da mesma maneira que a gente está aqui fazendo essa dinâmica, eu tentando provocar vocês, as crianças também precisam. Então a gente precisa também aprender como elas aprendem. Na deficiência intelectual ou associada, também é comum entre estudantes com deficiência intelectual, pois eles têm as imagens como referencial e centro de interesse. Alguém aqui já conviveu ou convive com alguma criança com deficiência intelectual? Sim? E você sabe como que ela gosta de aprender? Concreto. E aí, e manuseando, e com imagens e cores diferentes. Então, a devolutiva das crianças é que nos ensina como eles aprendem. Então, a gente precisa entender esse processo. Pode passar, por favor. Por exemplo, essa imagem.
Todos do fundo aí conseguem ver? Que imagem é essa? Essa imagem preta. O que está nessa imagem? Vocês não estão vendo? Passa a segunda, por favor. Agora volta para a primeira. Quem de vocês aqui prefere a imagem 1? Levantem a mão. A imagem 1 e a imagem 2. Então, tem diferença nas imagens? Tem diferença. Mas as áreas do cérebro de vocês foram as mesmas estimuladas. Porém, cada um de vocês, quem preferiu a imagem 1, por exemplo, consegue observar que tem um retângulo no meio das formas? Para vocês, ou para alguns de vocês, isso dá uma sensação de quê? De desorganização. Passa para o segundo, por favor. E aqui? São linhas. O que essa imagem traz para o cérebro de vocês? Organização. Pois é, mas isso aí, tá vendo? A gente escolhendo as imagens. Como que as crianças estariam escolhendo? O que a gente geralmente faz quando a gente vai trabalhar com criança, que ainda é uma prática que a gente precisa cuidar? A gente leva geralmente as coisas prontas, não é? A gente não constrói com as crianças. Então, quando a gente deixa a criança participar desse processo, elas costumam dar a devolutiva de como elas gostam de ser acessadas, ou como elas aprendem. Pode passar. De novo. A gente sempre vai fazer essa referência ao cérebro, por quê? Porque eu estou falando para vocês a forma como cada um aprende. Mais um estilo de aprendizagem. Aprendizagem verboral. São sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento a partir da própria oralização. Quem aqui gosta de aprender ou gosta de estudar e precisa ficar falando para poder entrar no cérebro? E se eu colocasse uma música? Aí as crianças são dessa maneira. Então, por exemplo, alguns deles, a gente está lá na sala e vai falando, olha, agora nós vamos trabalhar. A gente na nossa área chama isso de antecipação. Sempre a gente vai antecipando o que vai acontecer. Então, por exemplo, agora eu vou dar um passo para a direita, vou ficar mais ao centro, perto de vocês. E aí, a minha fala vai passando no meu ouvido e vai internalizando e eu vou construindo sinapses cerebrais. Então, por exemplo, quem já ouviu falar em DEPA? Déficit de processamento auditivo cerebral. Tem algumas crianças e pessoas que não têm a deficiência, mas ela tem esse déficit no processamento auditivo. Aí, às vezes, e é o que mais acontece, é mais fácil a gente rotular. Menina, esse menino não aprende. Menina, esse menino é surdo. Mas por quê? A gente não está sabendo como acessar, ou às vezes ele não está sabendo nem o que está acontecendo. Para ele já está tão normal que é uma forma como ele aprende, mas para o outro aquilo ali está incomodando. Pode passar. Então, por exemplo, a prevalência no estilo de aprendizagem verboral, nós temos a deficiência intelectual, e esse estilo de aprendizagem é muito predominante neles. Eles repetem expressões, fazem eco de fala, que é a ecolalia, ficam repetindo aquela mesma fala para que o cérebro processe aquela informação. A deficiência visual e cegueira, por exemplo, na deficiência visual e cegueira, que tem a baixa visão e a cegueira, o canal sensorial comprometido é a visão. Então, quando eu tenho um estilo de aprendizagem verboral, quer dizer que eu preciso estar falando para que o meu cérebro escute e eu faça as construções mentais. Então, se eu estou cega, vamos supor, se eu estou cega, quais os canais sensoriais que eu irei ativar? A audição e o tato. Geralmente são os mais estimulados, a audição e o tato.
Então, o que a gente precisa? Se fosse trabalhar recursos de tecnologias assistivas, como? Olfato. Então, tá vendo? Vocês estão começando a entender. Os canais que essas crianças conseguem aprender, ele já está te dando essa resposta. Como é que eu poderia escolher recursos de tecnologias assistivas para essas crianças? Para quem é cego? Como eu poderia fazer? Textura, estimulação multissensorial, né? Trabalhar o tato, trabalhar o olfato, a audição. Então, que tipos de recursos eu poderia trabalhar na escola com essas crianças? Para que ele melhor aprendesse. Vocês não têm esses recursos na escola? Temos. Lembra que eu falei que nós temos de baixa, média e alta complexidade? A gente tem. Por exemplo, um caderno é um recurso. Uma caneta, um pincel poroso é um recurso para ajudar quem é uma pessoa com deficiência visual, no caso, baixa visão. Aqui não vai dar, mas... olha isso aqui. A rampa, ela é o quê? Ela promove acessibilidade. É também considerado um recurso de tecnologia assistiva, porque ela vai promover a acessibilidade para uma pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida. Então, por exemplo, uma pessoa que está com comprometimento, operou o joelho, ela pode estar subindo escada? Não, mas a rampa já ajuda. Então, não é só a questão estrutural como nós estamos aqui. Pode passar. Mais um. A aprendizagem sistêmica. O que é que a gente falou aqui agora? Quem gosta de escrever? Eu. Então, quem gosta de estudar escrevendo? Ou quem assiste uma palestra, igual no caso aqui, escrevendo? Quem gosta, quem vai para um curso, tem um material, por exemplo, digital, mas não quer o digital e faz o quê? Escreve ou imprime. Né? Imprimiu o material, mas vai lá, está escrevendo. Então, se a gente fizer esse exercício com a gente vai lá nas crianças. Como que elas aprendem? Se ela tem uma aprendizagem sistêmica, olha lá do que ela precisa. Precisa da escrita para organizar o objeto de conhecimento, tanto da cópia quanto do próprio registro. Então, por exemplo, quando vocês vieram para cá, o que vocês fizeram? Vocês fizeram as inscrições, não foi? Vocês fizeram ela digital? Foi digital. Algum material foi disponibilizado para vocês? Será, né? Tudo no Drive. O que vocês vão fazer com esse Drive? O colega aqui já imprimiu. Agora me diz, por exemplo, eu também tenho, a Natália trabalha comigo, e a gente às vezes brinca com minha filha. Imprimei, eu já não aguento mais ficar no computador, já está doendo minha vista. Deixa eu só deixar aqui. E por quê? Porque eu tenho uma aprendizagem sistêmica. Eu necessito de escrever para que eu melhor assimile o conteúdo. Pode passar. Aí a gente está trazendo sempre algumas características das pessoas que têm esse estilo de aprendizagem. Por exemplo, no estilo sistêmico, a gente tem também a síndrome de Down, ou o D21, que a gente chama hoje, que tem a necessidade do registro e da repetição. É uma estratégia para articular o pensamento. Por exemplo, quem foi estudar para a prova, para o concurso, como é que memorizou? Escrevendo. Mas tem gente que faz algum tipo de associação para memorizar aquela informação. Quem aqui? Como é que vocês memorizam? Você então também sistêmico e verboral. Você foi falando e foi escrevendo para o seu cérebro assimilar. Como que no caso de uma criança, né, a educação infantil poderia aprender sendo da mesma maneira que você? Que tipo de atividade você faria com ela?
qual sentido? Por exemplo, uma atividade que você faria em sala de aula. Por exemplo, fazer uma atividade de lateralidade, vai ficar para ele, né? Caso, para frente, para trás, para a esquerda, direita, entendeu? Então, você está ativando áreas do cérebro para trabalhar a noção espacial, né? Então, a questão da lateralidade. Ele vai envolver que tipos de habilidades? Para ele se deslocar para frente e para trás. Além de ter a parte motora todinha, tendo que operar, ele tem que decodificar a informação, não é isso? Ele tem que ouvir, processar, decodificar e transformar aquilo numa ação, não é? Então, presta atenção, vamos lá. Vocês estão dormindo, vamos levantar? Vamos aproveitar esse gancho aqui, porque para a gente aprender na prática. Bora, gente? Pode, professor, botar esse povo para levantar? Bora levantar, minha gente. Cadê a colega que cantou aqui tão bonito? Cantou, vocês ficaram dormindo quando ela cantou? Pois é, então o pessoal que está aqui do meu lado, né? Do meu lado esquerdo, vai levantar e vem para o lado direito. Bora lá. Agora. Calma, calma. Ninguém vai mexer nas coisas. Esse pessoal daqui. Agora o pessoal daqui também. Do lado direito vem para o lado esquerdo. Bora, pessoal daqui ainda está nas cadeiras. Sim, pra gente dançar. Pode sentar nas cadeiras. Escolha umas cadeiras. Só não mexa nas coisas dos outros colegas. Bora levantar. O pessoal aqui do meio, vamos dividir aqui da colega de verde. Pessoal do meio, desse meu lado esquerdo, vai vir para esse lado aqui do palco. E desse meu lado direito, vai lá para trás do palco, do auditório. Pode ser. Se quiser, fique à vontade. Acho que a gente está precisando de café para acordar alguém aqui. Professor, nós estamos precisando de café para esse povo. Né? Né, Natália? Cadê meu café? Ó, a colega já bocejou aqui. Pessoal, quem não levantou esse pessoal aqui do meio? O que foi mesmo? Deu formiga aí? Ah, mas isso serve. Presta atenção, o que a gente falou dos estilos de aprendizagem? O pessoal que estava aqui do meu lado esquerdo, que foi para o lado direito, tranquilo? Compreenderam a informação? Foi difícil? E para uma criança que ainda não sabe a questão de lateralidade, que não sabe os sentidos de direita e esquerda, de 0 a 3 anos, como é que está a parte motora? O sistema proprioceptivo, sensorial dele, o equilíbrio, ele ainda não está pronto. Uma criança, um bebezinho, como é que ele faz? Eu falo para ele, vamos lá, Maria, como é seu nome? Lucimeire, se você fosse um ano de idade, eu falo para você, vai para a direita. 1 ano de idade já está... Já, gente? E como é que eu poderia trabalhar a questão de lateralidade com ela? Como? Orientação e mobilidade. Dando orientação para que ela pudesse ir. O pessoal que saiu ali do cantinho, dali de cima e veio para cá, foi difícil descer? Qual a faixa etária mais ou menos de vocês aqui? 3 anos, né? Uma temporada. Agora, presta atenção. Se vocês, eu falei assim, agora eu vou fazer outra dinâmica. O pessoal que está ali no fundo, tranquilo? Então vem aqui todo mundo para frente agora. Todos. Todo mundo aqui para frente. Quem já dançou festa junina? Vamos aproveitar a decoração aqui.
Quem já dançou festa junina? Eu adoro festa junina. Aí acordou o povo. Tinha que dar uma sacudida em vocês. Agora, quem sabe? Bora lá. Vou botar a colega aqui que disse que se despertou. Vai puxar o caracol. Bora lá. Dá a mão pro colega, vamos puxar o caracol. Bora, gente. Tem um começo aqui. Felipe, põe a musiquinha aí animada. Isso, acho que Tá, Felipe. Bora? Põe a música, colega. Ajuda nós. Cadê uma festa junina pra esse povo? Bora. Não, mas vamos trabalhar a imaginação. Bora pegar o caminho aqui. Ó, enquanto não tem a música, a gente vai no meio. Bora. Vocês são surdos agora. Bora. Tá todo mundo surdo. Aê, bora, colega. Ó, bora, gente. Olha a chuva, meu povo. A música é na mente. Nós estamos trabalhando conexões no cérebro. Bora lá, trabalha a música de vocês do São João aí na mente. Cadê, gente? Parou? Quem já brincou disso com criança? Então vamos lá. Eu estou trabalhando com vocês como gostaria que vocês trabalhassem com as crianças. Vamos lá. Vivo. Morto. Olha, vou dar uma colher de chá. Vivo. Vivo. Morto. Muito bem. Olha, vocês estão processando a minha informação muito bem. De novo, um passo para a esquerda. Um passo para frente. O que vocês estão trabalhando aqui? Que áreas do cérebro? O que mais? Também está dentro. Atenção, funções executivas, o que mais? Movimento, trabalho corporal, percepção do corpo. Vamos lá, um passo para trás. Quem sabe aqui é aquela brincadeira que... o nome fugiu. Você... pois é, precisa... Então vamos lá, dá uma brincadeira aí de criança, que vocês brincam na sala de aula. Derramar? Como que é? Olha, conseguiu? Eita, vai sair o São João, minha gente! Bora? Bora fazer de novo tudo? Aí agora tá melhor, tá mais bonito. Bora, gente! Bora, gente! Olha o caminho da roça! Olha a grande roda, meu povo! Cadê o São João? Abriu ontem aqui em Palmas do São João. Oi, Joelma cantou lá, cadê? Aí, tá bonito. Damas para um lado, cavaleiros para o outro. Vamos lá. Damas para a direita e cavaleiros para a esquerda. Bora, gente. As damas para a direita, os cavaleiros para a esquerda. Olha, eu acho que o povo não está nem sabendo quem é dama e quem é cavaleiro mais. Meu Deus do céu. Parou. Agora vou. Tá acordando, né? Os Chico e o Teco estão acordando. Presta atenção, agora vocês vão ficar cegos. Já memorizaram o espaço aqui? Então pronto. Agora é André? André vai colocar a música e vocês vão seguir de olhos fechados. Calma. As damas estão do lado, menino, mas nem pouco.
cavaleiros vão ter que se juntar, as damas aqui de novo, porque não vai dar certo. Bora aqui, por que vocês estão aqui mesmo? Bora participar da roda? Bora levantar? Não, levanta. Bora lá, solta a música, André. De olhos fechados, vamos fazer a grande roda. Aqui, ó. De olhos fechados, gente. Então, bora. De olhos fechados. Tem gente que não tá de olho fechado. Como é que vocês vão fazer com segurança? Parou? Gente, obrigada pela participação de vocês, todos de palmas. Ah, tá vendo como é? Ih, tá pegando fogo aqui, ó. Não é chuva não, pô. Pessoal, isso foi uma maneira lúdica de mostrar para vocês como as crianças também brincam, como as crianças também aprendem. Não é assim que a gente faz? Alguns não quiseram levantar, tudo bem, a gente respeita, mas foi difícil. É difícil? Não é difícil porque vocês não têm as mesmas condições que algumas crianças. Lembra que a gente falou qual era o contexto? Para que servem as tecnologias assistivas? Para promover acessibilidade, inclusão, autonomia e independência. Então, pode passar, por favor. Mais um. Nosso tempo também já está indo. Pode ir, mais um. Aqui. O que a gente acabou de trabalhar na brincadeira? Oi? Quem? Pode falar. Não, assim, esse momento de refletir. Nós, professores, nós falamos dos nossos alunos. Quando nós fazemos uma atividade, uma brincadeira, né, qualquer atividade lúdica, por exemplo, quando o aluno não participa. E nós, professores, quando esse momento aí acontece, porque professores não participam também. Então, como nós vamos cobrar dos nossos alunos, sem que eu, como professor, eu não faço tudo diferente também, né? Muito bem. Justamente. E a gente vai chegar mais adiante nessa sua fala, mas é oportuna mesmo. Quando a gente diz que a gente parte do princípio de que todos somos iguais para diferença e diversidade, o que a gente precisa entender? Que somos diferentes, cada um aqui tem uma necessidade. Então, quando a colega disse, às vezes o outro não participou por alguma condição que ele está naquele momento. Vocês conseguiram compreender com tranquilidade quando eu falei para a direita, para a esquerda, porque somos adultos. A gente já. Mas com a criança, ela consegue uma maior facilidade de fazer esse movimento? A gente na educação infantil consegue isso rapidamente? Não. Então, quando eu trouxe essa brincadeira para vocês, que na verdade não é uma intenção pedagógica, que ao mesmo tempo fazer vocês levantarem e se colocarem nessa posição, é nesse sentido. Além de tentar acordar vocês um pouco, foi para que a gente fizesse esse exercício. Como é que a gente poderia, porque o público seria o quê? Da educação infantil? Crianças de 0 a 6 anos por aí. Como que a gente vai tentar trabalhar com essas crianças, ter recursos de tecnologias assistivas, se a gente nem consegue compreender como essa criança está assimilando o conteúdo? Você, na hora que eu falei assim, para a direita, para a esquerda, alguns mulheres para a direita e homens para a esquerda, tinha homem para cá também.
Então, às vezes, é uma brincadeira, mas assim, ali a gente está trabalhando funções executivas do nosso cérebro para a gente poder ver como que a gente pode decodificar aquela informação. A aprendizagem, aqui mais um estilo de aprendizagem. A aprendizagem auditiva são os sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento, usando principalmente a audição. Foi você que falou que é da audição? Alguém que falou que gosta de aprender a ouvir? Então, elas podem, por esse estilo de aprendizagem, o ambiente é que estimula e favorece o seu processo. Ou seja, um ambiente com equilíbrio sonoro, salas muito barulhentas incomodam, com estímulo evidentemente auditivo. Por exemplo, se eu estou numa sala, igual aqui, o André ligou a caixinha de som. Se tivesse muito alto, vocês querendo falar e eu querendo falar, a gente ia conseguir se comunicar? Não, então tinha muito estímulo, se fosse o caso. Então, o que a gente faz quando é uma criança que tem um processo de aprendizagem auditiva? Como que poderia trabalhar estratégias pedagógicas com essa criança que aprende ouvindo? Como? Eu poderia trabalhar o sentido sensorial dela, que é o canal auditivo. Então, com músicas, com sons, com a estimulação multissensorial, para a gente tentar desenvolver algumas estratégias. Pode passar. Por exemplo, os estudos no campo da neurociência indicam que devolutivas no estímulo auditivo são comuns na cegueira. O estímulo auditivo entre estudantes com cegueira é comum e muito ativo. Portanto, encontramos estudantes que ativam seus esquemas mentais com essa estratégia, porque ele já está com um canal sensorial comprometido, que é a visão. Então, ele vai estimular o canal auditivo. Então, ele também consegue, ele gosta de ser estimulado pelo canal sensorial, que é a audição. Os alunos com altas habilidades de supervocação, ele também encontram um centro de interesse deles nos esquemas mentais por meio de vídeos, tutoriais e a fala do outro. Às vezes tem gente assim que não quer uma apostila para ler, mas ele vai lá no YouTube, baixa um tutorial e consegue entender tudo que está falando ali rapidamente, não é assim? Então, é um estilo de aprendizagem. E no autismo também. É comum identificar estudantes autistas com características de ativar esquemas mentais de forma auditiva, sem devolutivas verborais. Quer dizer, ele aprendeu somente ouvindo. E aí ele não precisa ficar verbalizando aquilo. Para ele, ouvir já está bom. Pode passar. Mais um. A aprendizagem colaborativa ou parceria. Quem gosta de aprender aqui em grupo? Eu também. Então, são sujeitos que necessitam do outro, de parceria, que não representa figura de autoridade, né? Sem aquela opressão. Eu falei com vocês, como é que a criança gosta de aprender e nós também? Com afeto, com carinho, com respeito. Essas crianças também que têm a aprendizagem, um estilo de aprendizagem colaborativa, elas também gostam de aprender assim. Para aprender e aprender objetos de conhecimento, é um estilo que está centrado no diálogo, na negociação, na palavra e no aprender pela explicação. Então, ele quer que alguém também faça esse processo junto com ele. A aprendizagem em rede é constitutivamente um meio conversacional. Pode passar. Então, alguns exemplos de quem gosta de trabalhar com esses estilos de aprendizagem. Os estudantes com TDA ou TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade. É comum entre estudantes com esse tipo de transtorno utilizar a referência do outro, principalmente o transtorno de déficit de atenção. A parceria de estudo é uma estratégia para ativar esquemas mentais. Alguém que já veio assim, ei, Natália, me lembra alguma coisa ali para poder... Às vezes a gente precisa dessa devolutiva do outro, para a gente poder se regular, para a gente poder entender as nossas conexões, para a gente entender as nossas emoções. E as crianças são dessa maneira. As crianças com síndrome de Down e deficiência intelectual, na ativação dos esquemas mentais, a parceria de estudo é uma referência muito produtiva na memória de aprendizagem desses estudantes. E com deficiência física também. A aprendizagem também
em colaboração ou colaborativa, ajuda muito as crianças com deficiência física. Pode passar. Mais uma. A aprendizagem pela observância ou de observação. São sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento usando 5 sentidos sem necessariamente interagir diretamente com o grupo. Para esse estilo de aprendizagem, o ambiente é que estimula e favorece o seu processo, ou seja, um ambiente com estímulos de diversos tipos de informação permite a esses sujeitos aprenderem. Quais seriam esses sentidos? A gente fala muito dos 5 sentidos, mas na verdade a gente tem mais. Quais seriam os 5 sentidos? Audição, visão, olfato, paladar e o tato. Então, essa criança, quando a gente fala das inteligências múltiplas, lembra que tinha um... Volta no cérebro bem aí, André, por favor. Lá, sinestésico corporal. Quer dizer que tem áreas do cérebro deles que são ativadas daquela maneira e ele melhor aprende desta maneira. Então, para eu buscar recursos de tecnologias assistivas, eu preciso entender como ele aprende. Então, eu posso pegar um recurso, por exemplo, ou uma estimulação multissensorial com essa criança, que é sinestésica corporal, e ela vai te dizer, ela vai te dar essa devolutiva que ela aprende dessa maneira. Pode passar. Mais um. Isso. Os estudos no campo da neurociência indicam que devolutivos no estilo observância é comum entre altas habilidades de superdotação. Também encontramos estudantes que nos centros de interesse ativam seus esquemas mentais a partir da percepção ao seu redor. Por exemplo, vocês já entraram num lugar e sentiram assim, uma vibração, uma energia, alguma coisa que vocês não gostaram e voltaram? Então, essa é a forma como o seu cérebro processa a informação. A inteligência sinestésica, corporal, a existencial, são as áreas do nosso cérebro que nos indicam isso. Pode passar, André. Mais uma vez, o esquema mental. Tem gente. Sim. Mas a gente está falando, eu estou falando com vocês aqui, mas no sentido de vocês observarem as crianças. Não tem ambiente que às vezes o cheiro, por exemplo, tem gente que não suporta o cheiro de esmalte. Não é forte? Mas tem crianças também que não suportam o cheiro daquele pincel. Aquele pincel branco, o marcador, ele tem um cheirinho. E tem algumas crianças na nossa área que não aguentam aquele cheiro. Alguns brinquedos pedagógicos também têm cheiros ou texturas que as crianças não aguentam. E isso tem... Então, isso faz parte do processamento que a gente tem, no caso, a gente fala para as crianças, sensorial. Então, quando a gente tem um déficit ou um comprometimento nesse processamento sensorial, a gente tem que entender, por exemplo, que a gente tem hipersensibilidade, né? Às vezes ela não quer que você toque, às vezes tem gente que é reticente a abraço. Tem crianças que não gostam de abraço. Então, como é que a gente vai trabalhar estratégias pedagógicas com essas crianças? Tem crianças, por exemplo, com comprometimento motor aqui na mão, que ela vai precisar de um auxílio, por exemplo, de um engrossador ou de uma ponteira aqui na mão, mas ela não suporta que eu toque nela. Como é que eu vou fazer? Então, os recursos, pode passar. Pode passar. Ali. E as tecnologias... Não, volta. E as tecnologias assistivas nesse processo? Elas podem ser de baixo custo, materiais recicláveis alternativos, médio custo, materiais industriais, plataformas e aplicativos, públicos e gratuitos, por exemplo, de alto custo, equipamentos ou materiais industrializados e personalizados, cadeira motorizada, programas e plataformas específicas. Pode passar, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente vai deixar depois materiais para vocês, compartilhar com vocês, mas a gente tem aqui, nessa parte superior, a gente tem aplicativos com pranchas de comunicação alternativa. Ali no outro lado direito, a gente tem acionadores, que são um tipo de recurso de tecnologia assistiva, de média complexidade. Pode passar. Volta mais? Aqui. Engrossadores de utensílios domésticos, ou, por exemplo, de tesoura, uma cadeira adaptada ali, que foi acolchoada
aquela espuminha esqueci o nome agora, de piscina, o macarrão, isso, foi acolchoada para adaptar para uma criança que precisava ter uma correção postural. Isso é um tipo de tecnologia assistiva de média complexidade. Pode passar. Aqui a gente tem uma linha Braille com um ampliador de tela do lado esquerdo, que é um recurso de tecnologia assistiva já de alto custo na deficiência visual. E do outro lado a gente tem o Orcano, que é um tipo de recurso de tecnologia assistiva de alta complexidade. Inclusive esse óculos está em torno de R$17 mil para a deficiência visual. Pode passar. A cadeira adaptada e a mesa adaptada também é um recurso, né, para crianças. Às vezes a criança é pequenininha, ela não alcança. Ela senta na cadeira e o pezinho dela não alcança o chão. A gente usa um recurso muito simples. Por que eu preciso estar com o pé no chão? E a correção da coluna? Porque quando eu tenho uma correção postural, eu consigo ter um equilíbrio e uma qualidade melhor para desenvolver a aprendizagem. Então, se eu sento, igual vocês estão aqui, numa cadeira confortável, mas nessa cadeira aqui eu poderia ficar desse jeito aí com vocês? Não. Então, a gente vai promovendo recursos, tanto de baixo custo quanto de alto custo. Pode passar. E eu vou finalizar, já está também encerrando. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Rubem Alves. Tem o meu contato, pode passar, né? Mais um. Vocês fiquem com essa reflexão e muito obrigada por dividir esse momento comigo, tá bom? Então, gente, muito bom, né? A palestra que nós acabamos de assistir e participar. Então, vamos agora para chamar o segundo palestrante. Então, agora, a gente vai partir para a nossa segunda palestra, né, com o tema o papel das escolas no enfrentamento das violências contra as crianças. Considerações a partir de uma abordagem psicossocial. Quero convidar aqui ao palco o professor Ladislau Ribeiro do Nascimento, é professor no curso de Psicologia e no programa de pós-graduação em Ciências e Saúde na Universidade Federal Tocantins, doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio doutoral na Division of Health Research, Lancaster, no Reino Unido, mestre em Psicologia Social pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC, graduado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordena o projeto de extensão intitulado Plantão Psicológico no Contexto Escolar, um dispositivo de acolhimento e transformação. Desenvolve pesquisas na interface Psicologia e Educação, é membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, faz parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Principais temas: inclusão escolar, práticas escolares e produção de subjetividade, relações étnicas e raciais na interface Psicologia e Educação, pesquisa de intervenção. Seja bem-vindo, professor. Então, Ladislau também vai ter esse mesmo tempo que a Pro teve, apresentando.